Iris West, a personagem mais odiada das séries, ficando atrás apenas da Lana Lang de Smallville. Mas isso fica pra outro vídeo, porque hoje iremos falar da personagem que me fez largar essa série de vez, já que eu não aguentava mais ver essa mulher toda hora querendo mandar nas pessoas, sendo que no começo da série ela era pra ser apenas uma jornalista e amor da vida do Barry. Até aí ainda dava pra tancar ela, porém eu não sei o que deu na cabeça dos roteiristas, que eles quiseram simplesmente dar uma importância muito grande para personagem, e isso acabou aumentando ainda mais o ódio dos fãs pela série, tanto que quando descobrimos que o Savitar tinha matado ela, moleque, eu já tava soltando fogos daqui de casa. Mas como essa série é covarde, eles não mataram ela, e por esse motivo a série acabou jogando todo o desenvolvimento desse arco no lixo, já que com a morte da Iris poderíamos ter um maior desenvolvimento do Barry, e ver que apesar dele ser o mais rápido do mundo, ele não pode salvar todo mundo, sem contar que o Savitar foi jogado no lixo, já que ele não teve nenhum impacto, porque a única missão do cara era matar a Iris, e adivinha, não conseguiu, e ainda conseguiu morrer pra ela de uma maneira patética, por um tiro. O cara não conseguiu desviar de uma bala. Mas as piores coisas que essa personagem fez pra mim foi na quarta temporada, onde eu simplesmente abandonei a série. Na quarta temporada, com o Barry na força de aceleração, ela tomou as rédeas da equipe Flash. Eu não gostei disso, mas eu entendi o momento, mas isso mudou completamente quando essa mulher não queria trazer o Barry de volta da força de aceleração, e simplesmente porque sim, e ponto final, ela não queria trazer o Barry de volta. Ainda bem que o nosso Cisco, que era um amigo de verdade, trouxe o Barry de volta, mas ela ainda consegue se superar, porque quando o Barry volta da força de aceleração, ele começa a querer tomar as rédeas da sua própria equipe. Porém, a Iris fica muito puta com ele por conta disso, sendo que o nome da equipe é Equipe Flash e não Equipe Iris. É tipo como se o Barry fosse um novato e quisesse sentar na janelinha, sendo que é totalmente ao contrário. E nessa temporada tivemos o episódio Noite das Garotas, que sinceramente é muito ruim. A única coisa boa desse episódio é o Barry bêbado, porque de resto é tudo muito ruim, já que mais uma vez a protagonista quis atenção. E a cena que mostra o quanto essa série decaiu é quando nesse episódio a Iris simplesmente para uma luta de meta-humanos na base do parou. Isso aqui é uma palhaçada. Duas meta-humanas pararam uma briga por conta da protagonista. Tá de brincadeira. E isso porque eu só tô falando das coisas que ela fez na terceira e na quarta temporada, porque tem muita coisa que ela fez na segunda e na primeira, como por exemplo quando o Barry tava ficando com a Linda e a Estrelinha foi lá e disse que o Barry gostava dela, simplesmente porque sim, porque o Barry não podia ficar com ninguém, só ela. Isso só mostra o quão lixo essa personagem é desde o começo da série. E mano, a desculpa do Barry terminar com a Patty é simplesmente patética. O cara deixou ela ir embora porque não queria contar pra ela que ele era o Flash, sendo que ela já sabia. E logo depois dela ir embora, o Barry conta pra Deus e o mundo que ele era o Flash. Mas não, pra Patty eles não podiam falar. Eu sei muito bem que a atriz da Patty teve que sair da série, mas pelo menos poderiam ter dado uma desculpa muito melhor do que essa. Os roteiristas simplesmente forçaram a personagem goela abaixo o tempo inteiro, como se o público fosse obrigado a gostar dela. E antes que alguém venha falar, ah, mas ela é importante nos quadrinhos, eu sei disso. O problema nunca foi a Iris existir, o problema foi a maneira como a série transformou ela no centro do universo, mesmo quando não fazia nenhum sentido. Porque pensa comigo, o Barry é literalmente o Flash, o protagonista da série, o cara que carrega tudo nas costas desde a primeira temporada. Só que conforme a série foi avançando, parecia que ele virou um personagem secundário dentro da própria série. Toda decisão tinha que passar pela Iris, toda conversa tinha que envolver a Iris, todo drama tinha que girar em torno da Iris. Chegou num ponto onde parecia que os roteiristas tinham medo de deixar a personagem de lado por 2 episódios seguidos. E isso começou a destruir outros personagens também. O Cisco, que era facilmente um dos personagens mais queridos da série, começou a perder espaço. O Wally West, que tinha muito potencial, foi completamente jogado de lado. A Caitlin virou praticamente figurante em vários momentos. Tudo porque a série insistia em transformar a Iris numa líder absoluta da equipe, sendo que ela nem fazia sentido nessa posição. Porque, mano, vamos ser sinceros, desde quando a jornalista do grupo virou estrategista de combate meta-humano? Desde quando ela entende mais o Flash do que o próprio Flash? Isso nunca entrou na minha cabeça. E o pior é que a série tratava isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. E uma das frases mais vergonhosas da série inteira vem justamente dela, quando ela mete um "nós somos o Flash". Mano, não, o Flash é o Barry. Quem tomou o raio foi ele. Quem entra na frente de meta-humanos é ele. Quem quase morre toda a temporada é ele. Imagina o Batman ouvindo o Alfred falar:
nós somos o Batman. Não faz nenhum sentido. Só que o problema da Iris não é só ela querer mandar em tudo. O problema é que a série começou a sacrificar a lógica inteira do roteiro para beneficiar a personagem. E isso acontece várias vezes, porque várias vezes o Barry fazia escolhas absurdamente burras só pro roteiro favorecer ela. E isso deixava o protagonista parecendo um completo idiota. O cara derrotava velocistas, salvava a cidade, enfrentava viagem no tempo, mas quando o assunto é a Iris, ele simplesmente perdia todos os neurônios. E outra coisa que me deixava muito puto era o drama exagerado. Toda temporada tinha uma cena onde a Iris agia como se fosse a única pessoa sofrendo no universo, sendo que literalmente todo personagem daquela série já perdeu alguém, já sofreu, já quase morreu, mas a série fazia parecer que o sofrimento dela era sempre mais importante que o dos outros. E isso piora ainda mais nas temporadas seguintes, porque depois da quarta, a série simplesmente desanda completamente. O roteiro começa a repetir as mesmas fórmulas, os vilões ficam cada vez mais esquecíveis e os personagens começam a agir de uma maneira completamente aleatória. E a Iris continua sendo colocada como o centro de tudo. Chegou num ponto que eu já tava cansado da série inteira. Não era mais divertido assistir, parecia obrigação. Toda vez que começava o discurso motivacional da Iris, eu já pegava o celular porque sabia que vinha alguma fala genérica e muito chata. E olha que no começo a série era muito boa. A primeira temporada de The Flash é facilmente uma das melhores temporadas de série de herói da CW. O Flash Reverso era muito foda. O mistério funcionava, os personagens eram legais, tinha emoção e tinha cenas boas de ação. Mas conforme foi passando o tempo, os roteiristas começaram a transformar a série numa novela romântica misturada com palestra motivacional. E outra coisa que me deixa muito puto com a Iris é porque ela se tornou praticamente intocável. Não importava o erro que ela cometesse, a série sempre tentava mostrar que ela estava certa. E isso irrita qualquer pessoa assistindo, porque personagem bom é personagem que erra e aprende. Só que a Iris raramente aprendia alguma coisa, ela sempre repetia os mesmos erros. E eu tenho certeza que muita gente abandonou a série pelo mesmo motivo, porque chegou uma hora que simplesmente não dava mais. Você assistia esperando o Flash, mas acabava ganhando a Iris.